Opa, gente, vamos para a segunda tentativa aqui. Eu sou o Najar Tahan e hoje nós vamos fazer a resenha desse livrinho aqui, Deuses de Dois Mundos, o Livro do Silêncio. Mas antes de eu iniciar, e vamos ver se eu não demoro muito dessa vez, era para ser... A resenha desse livro era para ter sido lançada sábado passado. Entretanto, a placa-mãe do meu computador, ela queimou. Então eu estou agora sem conseguir editar os vídeos. Isso deu uma atrasada, né, nesse vídeo, que era para ter saído no último sábado do mês passado, e talvez dê uma atrasada nos próximos vídeos também. Mas vamos tentar manter aqui as atualizações do canal. Enfim, Deus dos Dois Mundos é um livro do escritor P.J. Pereira. Esse é o primeiro livro que ele fez, né? E ele passou um bom tempo estudando para poder fazer esse livro. E ele lançou 3 livros ao total que contam todo a aventura que ocorre nisso aqui, que inicia nisso aqui. E do que fala Deus dos Dois Mundos? Bem, nesse livro aqui nós vamos ter um enredo duplo, com 2 núcleos. Um enredo com 2 núcleos. Do lado nós vamos ter o lado africano da coisa, e do outro lado nós vamos ter um lado moderno que se passa em São Paulo. Ok, vamos primeiro para o primeiro lado. O primeiro lado fala da terra dos Yorubás, né? O Aie, que é um local africano, que, né, é uma terra africana, e tem várias tribos africanas também. Cada uma tem suas peculiaridades, mas é a África, né? E o que acontece? Bem, nesse mundo nós temos os adivinhos, que são os... eita, agora eu não lembro exatamente o nome que eles dão para eles, mas são os adivinhos que a gente vê, aquele pessoal que joga os búzios e adivinha o futuro. Só que eles têm uma função muito mais intimista do que só isso. Eles acabam tendo uma função de praticamente tudo, né? Por exemplo, se o seu filho está doente, você vai lá e fala com ele, ele então se comunica com os orixás e indica o que é que você tem que fazer. Geralmente você tem que fazer uma prece e uma oferenda, principalmente a oferenda. A oferenda é muito forte nesses casos. Ah, vai fazer uma plantação, quer saber se vai dar bom a terra ou não. Então você consulta primeiro o adivinho, né? Então ele vai dizer se vai dar bom ou não. E se não vai dar bom, ele lhe indica novamente uma oferenda para que dê bom, né? Que chova, que sua plantação seja vindoura. Ah, vai ter um filho, está com medo de adoecer, perder, sei lá, coisa assim, né? Né? Que a mulher tem uma gravidez boa, novamente, você consulta novamente esses adivinhos. Esses adivinhos vão se comunicar com os orixás e os orixás vão lhe dar e ele vai lhe indicar uma oferenda para os orixás, né? E então o orixá, se lhe atender, você vai ter o seu pedido atendido, né? Obviamente. Então o que acontece? Uma boa parte do tempo os adivinhos eles estão adivinhando o futuro, né? Daí que vem o nome, né? E essa adivinhação vem de Ifá, o orixá do destino. Só que é Ifá e mais 16 Odus, que são os príncipes do destino. Nesse enredo acontece que existe um outro grupo de orixás que se chamam as Yami Oxorangá, que são mulheres que vivem lá no Orum, o céu dos orixás, e elas sequestram esses Odus porque elas querem então tomar o destino para elas. Nesse mundo nós vemos que o destino ele é cíclico, então o que aconteceu hoje vai acontecer novamente no futuro, e elas querem mudar isso, elas que querem ter o controle sobre esse destino. Então Orunmila, que é o maior adivinho de todos os tempos aqui dentro da história, ele é contatado pelos orixás para que ele escolha 7 guerreiros e resgatem esses Oduns. Só que ela tem um certo tempo para fazer isso, ou então não vai ter mais jeito. Então ele sai à procura desses guerreiros que irão lhe auxiliar no resgate desses Oduns, sendo eles Ogum, Xangô, Oxóssi, Obá, Iaçã, Oxum e Exu. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de pelo menos algum desses nomes, porque esses são orixás de verdade. E outra coisa curiosa é que esses orixás geralmente eles são demonizados pela cultura cristã. Não que sejam assim, né, algo exclusivo, né? Geralmente o que aconteceu é que a cultura cristã acabou demonizando tudo que era diferente daquilo em que os cristãos acreditam, né? Mas esse não é o foco da coisa. O foco da coisa aqui é o seguinte: esses orixás eles são tratados de uma forma humana, porque a princípio todos os orixás eram humanos que vieram à Terra e foram pessoas extraordinárias e que viraram orixás no fim da sua vida de alguma forma.
E é isso que a gente vê nesse livro aqui. Ou, não precisamente nesse livro, a gente vai acabar vendo isso no decorrer dos livros. Aqui a gente vai ver eles correndo atrás desses odus para recuperar esses odus. Então, tem uns mosquitinhos aqui, talvez não esteja pegando na câmera, mas eles estão me incomodando. Enfim, então nós temos esse primeiro lado. O mais interessante aqui, nesse ponto, é você conhecer a cultura africana. Então, vai se sendo apresentado aos poucos, naturalmente, como é que funciona esse jeito de se viver, toda essa cultura, né? A questão, como eu já tinha dito, dos rituais, a questão dos ebós. Os ebós são as oferendas feitas aos orixás e como os orixás atendem a esses pedidos. Do outro lado, então, no outro núcleo, nós vamos ter o Newton Fernandes, e que vive em São Paulo, na nossa São Paulo, no ano de, se eu não me engano, 97. Ele é um recém-formado, um jornalista que está entrando nesse mundo. E aqui nós temos algumas considerações, nós temos algumas coisas interessantes a ver, a se ter desse lado, né? Primeiramente que a história do Neil ele não é tão fantástica quanto a lá dos Yorubás, né? Da terra dos Yorubás. Ele é só uma pessoa normal, mas você tem um conhecimento de alguém que é um jornalista. O escritor, né, o escritor do livro, ele é jornalista, então muitas das coisas que acontecem no mundo do Newton, eu imagino que sejam baseados em fatos reais, em vivências do próprio autor. E eu acabei achando bastante interessante por causa disso, conhecendo o mundo dos escritores não, dos jornalistas, os seus jeitinhos de se conseguir as informações né, e a mudança que houve com a chegada da internet. Novamente, nós não vamos ver a chegada da internet nesse livro, nós vamos ver nos outros livros. Mas enfim, como era o mundo do jornalismo quando o jornalismo ainda imperava rei sobre a informação divulgada, né, antes da internet. Então é meio que um registro histórico de como funcionava o jornalismo no Brasil e de certa forma no mundo também. E o que acontece? O Newton, né, que é o personagem desse segundo núcleo, ele vai ter uma ligação com o pessoal lá do outro lado, né, no outro mundo, no mundo dos Yorubás, lá, segundo Oxum, Oromilá e tudo mais, todo esse pessoal. Como os Odus foram sequestrados, então o Ifá dá um jeito de conseguir substitutos provisórios, e o nosso Newton é um deles. O que acontece? Ele é contatado e ele é instruído a se preparar quando ele vai dormir, e nesse momento ele tem uma projeção astral e ele vai parar lá no Lago do Destino, lá junto com os outros 15 outros escolhidos para substituir provisoriamente os Odus do Destino. E aí então, finalmente, Ifá pode mandar as instruções para Oromilá, lá no mundo dos Yorubás. Talvez eu esteja me perdendo aqui, mas estão entendendo, né? Então nós temos essa ligação de tempos em tempos em que um ajuda o outro. Nesse caso o Newton tenta ajudar meio que involuntariamente os guerreiros que estão tentando salvar os Odus, os príncipes do destino. Outra coisa, o personagem do Newton, ele é um personagem pouco comum, porque ele é um babacão da gota. Mas eu não vou falar muita coisa sobre ele, porque vou acabar dando muitos spoilers se eu falar sobre ele. Mas é um personagem pouco comum no mundo da literatura. Deixa eu pegar aqui a minha notinha, para eu não me perder de novo. Sim, esse livro aqui, ele todinho, ele tem 300 e poucas páginas, mas você lê rapidinho mesmo, ele todo é uma grande introdução para o segundo livro. Então não tem como você ler só ele e entender toda a história. Você tem que ler ele e ler pelo menos o segundo, porque senão não vai funcionar. Mas enfim, outra coisa também, que como ele é o primeiro livro e como eu considero meio que uma grande introdução, se eu fosse dar uma nota a ele, as notas que a gente costuma dar nesses aplicativos de leitura, que é de 1 estrela a 5 estrelas, eu daria apenas 3 estrelas. Porque a história nesse iníciozinho aqui, a aventura em si,
não é lá essas grandes coisas. Ela só vai se desenvolver mesmo a partir do segundo e do terceiro livro. Do terceiro livro especialmente. Mas, enfim, ainda assim é um livro muito bem feito, muito bem acabado. Não é capa dura. Infelizmente eu procurei horrores esse livro em capa dura, não consegui encontrar. Mas pelo menos é barato, né? Tinha que ter alguma vantagem. Vou olhar aqui novamente a minha colinha aqui. Então, por que você deveria ler esse livro, né? Deuses Dois Mundos, o Livro do Silêncio. Bem, porque esse é um livro que ele é inovador e porque ele vai lhe enriquecer culturalmente. Sim, ele é inovador. A forma como ele apresenta a cultura africana, a forma como ele apresenta o mundo do jornalismo, talvez o mundo do jornalismo nem tanto, mas a forma como ele vai apresentar a cultura africana e essa ligação entre um e outro é bastante inovadora, especialmente para você que não conhece nada sobre a cultura africana ou acha que conhece alguma coisa, como eu achava que conhecia até ler esse livro. Vai ser muito bom esse aspecto cultural que você vai adquirir lendo esse livro de forma natural, né? Ele vai passando algumas coisas e você vai adquirindo de forma natural. No finalzinho é tanto que ele usa muito linguagem africana aqui. Deixa eu botar aqui. Ai, cara. Olha assim. No finalzinho nós temos aqui um glossário com várias palavrazinhas que tem no livro, do dialeto Yorubá. Uma coisa que eu vou dar uma dica para vocês aqui. No glossário não tem a palavra axé. E ele usa a palavra axé o livro inteiro nos 3 livros. Nos outros 2 livros também tem os outros 2 glossários separados e também não tem a palavra axé. Não tem a palavra axé no final, explicando o que é isso. Ele usa direto. E eu recomendo o seguinte: na primeira vez que eu li o livro, quando eu li o livro, eu pensei, não, vou olhar na internet para ver o significado, né? Afinal, né? É só dar um Google lá e vai estar lá a explicação. Só que aí eu pensei, não, deve estar no livro. Eu quero ver no livro. E eu li o primeiro, li o segundo e li o terceiro e não tem a explicação específica do que significa axé. E aí é que está a graça da coisa. Não procure o que significa axé quando você for ler esse livro. Leia os 3 livros que você vai entender o que significa. Porque no final das contas, essa é uma palavra muito ampla dentro do contexto aqui do livro. Ela significa várias coisas. Se você pegar a explicação no dicionário, talvez vá tirar um pouco do encanto da coisa. Então, quando você for ler o livro, não procure o que significa axé. Tente se entender por si só lendo os livros. E você só vai conseguir entender plenamente o que significa quando você lê os 3 livros. E, gente, por hoje é isso. Não tem edição esse vídeo. Eu espero que não tenha ficado muito ruim. E se você gostou, muito obrigado por ter ficado até aqui. E